Então, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar seguimento, né, no estudo do capítulo 2. A gente vai continuar aí estudando o Getúlio Vargas e agora a gente vai, na verdade, começar a ver ali algumas fases, né, do governo dele e o que marcou cada um desses momentos, tá? Acredito que tenha só mais esse vídeo e mais um outro e a gente possa, então, estar finalizando aí esse capítulo. Eu coloquei, então, por fases, tá, gente, aqui nas telas e para ir guiando a explicação aqui no vídeo, mas o livro ele não usa exatamente esses termos, tá? Então, vocês vão ter que ir se localizando aí e ver que página que eu tô falando, né? Eu também vou localizando vocês, mas eu vou abordar, né, aqui a Era Vargas nas fases, né, que a gente estabeleceu lá no primeiro vídeo sobre a Era Vargas, né? Então a gente tem a chegada, né, do Getúlio Vargas ao poder com a Revolução de 30. Aí a gente tem o governo provisório, que foi o que a gente viu também, né, no último vídeo. E então a gente tem o governo constitucional, que é o que começa a valer, assim, a partir de 1934, que é quando o Getúlio Vargas ele é eleito indiretamente, né? Lembra disso que foi pelo próprio Congresso Nacional que escolhe ele para ser o presidente do país, tá? Por isso que é constitucional, porque é aquele que é com base na Constituição, que vai durar de 1934 até 1937. E o que mais vai marcar aí essa primeira fase vai ser uma grande polarização ideológica. O que é uma polarização ideológica? Polarização é quando a gente tem dois polos. Então, a gente tem dois grupos políticos distintos dentro do país nessa época e com os quais o Getúlio Vargas ele vai ter que estar lidando, tá? A imagem que tem aqui de fundo nessa parte aqui desse vídeo, ela ilustra essa divisão, tá? De um lado a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, que a gente chama de ANL, e do outro a gente tem a Ação Integralista Brasileira, que é a A e B. Vocês devem estar enxergando esses títulos ali na página 326. E são grupos bem opostos, tá, gente? Eles têm ideias bem distintas, assim, e é muito também, reflete muito, assim, uma situação internacional que a gente vai estudar daqui uns dias, tá? Então, vamos falar primeiro um pouquinho sobre a Ação Integralista Brasileira, até para acompanhar ali a ordem do livro de vocês, que é o pessoal que foi coordenado, né, pelo jornalista chamado Plínio Salgado. Foi fundado esse grupo, né, esse movimento em 1932, e eu acho que vocês devem estar vendo ali esse pessoal fazendo um sinal na foto, né? A e B é referente à imagem que está à direita da tela. Eles estão fazendo uma saudação nazista, né? Aquela saudação lá que o pessoal fazia no período do Hitler, enfim, a gente até vai estudar isso mais adiante, que nesse contexto era um contexto em que a Alemanha estava justamente passando por isso, né? O Hitler já estava no poder e tal. E aqui no Brasil esse grupo ele vai ser simpatizante dessas ideias fascistas, né, ou nazistas. E basicamente vai defender um Estado forte, um Estado centralizado, o uso de violência para a imposição de suas ideias, né? Então a A e B ela vai ser esse grupo aí com simpatizantes dessas ideias que estavam rolando lá na Alemanha e na Itália. Além disso, gente, a A e B ela recebia um certo apoio, sim, do Getúlio Vargas, tá? A gente vai ver que o Getúlio Vargas ele era bem favorável às ideias do Hitler, né? Às ideias do nazismo. Porém, a gente vai ver mais adiante que não é desse lado da guerra que ele vai se posicionar, tá? Já, por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora é um grupo político, é um movimento onde o apoio vai ser justamente aos inimigos, né?
desse pessoal fascista, que são os comunistas. Né? Os fascistas e nazistas, eles odiavam comunistas, assim como eles odiavam os judeus. Então, a Aliança Nacional ela vai representar essa inspiração comunista, tá? E aí a gente vai ter nessa ANL muito forte aquele cara que a gente já estudou antes, né, na coluna Prestes ali, que é o Luiz Carlos Prestes, que ele vai também estar apoiando e vai estar figurando nessa cena. A ANL, gente, ela vai defender uma reforma agrária, vai defender proteção às pequenas e médias propriedades, de que se nacionalizem as empresas estrangeiras, né? Também defende um Estado forte, mas não da mesma forma como os integralistas. E a ANL, diferente dos integralistas, da AIB, não vai receber o apoio do presidente. Inclusive, logo depois que começa a funcionar a ANL, o governo ele decreta a sua ilegalidade. Ele diz, vocês não podem funcionar. Por quê? Porque eu não gosto das ideias de vocês. Basicamente é isso. Né? Então, em 1935, no mesmo ano em que ela é fundada, né, o Getúlio Vargas decreta que ela é uma instituição ilegal. Depois, então, que a ANL ela é considerada ilegal, gente, esse pessoal ele vai estar preparando, assim, uma tentativa de golpe, tá? Que é com o objetivo de tirar o Getúlio Vargas do poder e estabelecer um regime comunista no país, tá? E aí esse grupo ele vai se articular, vai fazer algumas insurreições em Natal, no Rio Grande do Norte, também no Rio de Janeiro, né? Muitos militares eram adeptos dessas ideias, então se tomam alguns quartéis generais nessas cidades que eu falei, mas logo esse movimento ele é reprimido, tá? O Getúlio Vargas já aciona aí os seus militares, né, aqueles que eram a favor dele, para combater. E esse episódio ele é chamado de intentona comunista, porque foi uma intenção de se colocar o comunismo no Brasil. Mas foi muito frágil, tá? Foi muito, assim, isolado, não se chegou nem perto de atingir o plano inicial, tá? Ainda que não tenha se atingido o objetivo inicial, na verdade, a intentona comunista ela foi muito favorável para o Getúlio Vargas. Porque o que acontece? Ainda que derrotada, né, a intentona, criou um clima, assim, de uma ameaça, de uma possível revolta, de uma possível implementação comunista. Então, se criou esse clima, assim, de insegurança, né? Que foi, na verdade, mais bem aproveitado pelo próprio Getúlio. Porque com isso, o que ele vai começar a armar uma situação, né? Que é uma situação para ele ficar no poder. Porque o que ia acontecer em 1937? Iam acontecer as eleições, né? Para que ele, no caso, as eleições para a presidência, porque já estava encerrando os 4 anos dele, então já tinha que se eleger alguém. Então, como ele não tinha intenção de sair da presidência, ele começou a se utilizar dessas ameaças comunistas, né, muitas delas supostas, para justificar a permanência dele no poder. E é aí, gente, que vai ser declarado, vai ser divulgado o tal do Plano Cohen, tá? Que está ilustrando aqui a nossa tela. Né? Vejam que o Plano Cohen ali seria o Brasil comunista. Né? Era mais um plano dos comunistas para implementar suas ideias aqui. E, inclusive, esse plano ele trazia ações como greves, manifestações populares, incendiar igrejas, né? Tinha todo um cronograma assim. E esse plano foi divulgado. Só que o que acontece, gente? Esse plano ele era uma farsa, ele não foi real, ele não foi criado pelos comunistas, ele foi uma fraude criada lá pelos integralistas, inclusive que eram cupincha do Getúlio Vargas. Para quê? Com que objetivo? Diante do Plano Cohen, divulgado e alarmando a população brasileira, aflorando esse clima de insegurança, o que o Getúlio Vargas vai dizer? O Getúlio Vargas vai dizer o seguinte, não tem como fazer eleição. O Brasil está à beira de um colapso. O Brasil está num momento de insegurança. Preciso eu,
né, Getúlio Vargas, proteger o país da ameaça comunista. E como é que a gente faz isso? A gente continua no poder e a gente faz uma ditadura. A gente começa a perseguir todos aqueles que não compactuam com as nossas ideias. Principalmente quem? Principalmente os comunistas. Então ele utiliza a fraude, que foi o Plano Cohen, dessa suposta ameaça de uma implementação desse regime no nosso país, para supostamente proteger, né? E ele continuar, na verdade, no poder. E ele vai continuar de uma forma bem repressiva. Então, depois que ele se utiliza, né, desse suposto plano, né, que foi, na verdade, uma mentira, que é o Plano Cohen, vai começar o período do Estado Novo, tá? Que é o período, assim, mais ditatorial. Aliás, é o período ditatorial do Getúlio Vargas. É quando a gente vai ter controle de meios de comunicação, censura, né? Quando ele centraliza o poder em torno dele. Então, o Estado Novo é um momento aí de ditadura, né? A ditadura que o Getúlio Vargas implementa, que vai de 1937 ali, da justificativa aquela dada pelo Plano Cohen, até 1945, que por, assim, coincidência ou não, né? É também o ano que acaba a Segunda Guerra Mundial. E nessa época, basicamente, a gente tem o fechamento do Congresso Nacional, né? Se acaba com uma divisão de poderes, também se extingue os partidos políticos e se tem uma nova Constituição, né, sendo escrita, onde basicamente concentrava os poderes na mão do presidente. E junto, né, com toda essa concentração na mão do Getúlio, também foram implementadas muitas medidas assim de controle social, tá? E inclusive vai ser criado um departamento só para isso, que é o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser responsável então por criar ali as propagandas oficiais do Estado, né, tipo essa que eu botei na tela aí para vocês. Vai ser responsável por verificar tudo que vai ser publicado na mídia sobre o governo, sobre o presidente. E, inclusive, nessa época é quando surge a Voz do Brasil, tá, gente? A gente tem que aguentar até hoje no rádio. Isso surgiu na época do Getúlio Vargas, que era para falar os feitos dele, tudo que ele tinha feito de positivo, obviamente, né? Uma mídia completamente manipulada. A gente também vai ter censura nas propagandas, vamos ter perseguições, né? Às vezes a gente acha que é só no período da ditadura militar que isso aconteceu, mas não. No Estado Novo a gente também teve muitas pessoas sendo presas, exiladas, torturadas, mesmo assassinadas, sem saber o que aconteceu com elas. E tudo isso muito ligado a essa postura do governo de reprimir. Então vejam como assim, o que estava acontecendo aqui no Brasil nessa época era muito afinado, né, com as ideias lá dos regimes fascistas e nazistas, né, que logo a gente vai ver melhor as características deles. E nessa época também, por conta desse controle todo dos meios de comunicação, se criou uma ideia, né, do Getúlio Vargas como um cara bondoso, um cara que amava o próximo, o queridão das crianças, né, como ali tem a gravura. Enfim, se construiu a ideia do Getúlio Vargas como o pai dos pobres, né? E a gente sempre tem que ver com cuidado essas construções. Outro dia eu já falava para vocês, né, que foi no governo do Getúlio Vargas que a gente teve a CLT, inclusive a gente vai voltar a falar aí dela mais adiante, né, que são as leis de trabalho e tal. Mas isso não foi porque ele era bonzinho, né? Isso foi porque o movimento operário estava bombando, estava fazendo muitas greves, fazendo muita resistência. E aí foi por isso que se cedeu. Não por ele ser, né, por ele ser queridão ou coisa do tipo, tá? Então só esse cuidado aí. E era uma época sem muita liberdade de expressão, o rádio se popularizou também. Tem alguns outros exemplos de cartazes ali, doutrinatórios, né, criados pelo governo, e basicamente é isso, assim, que aconteceu nessa fase. E por fim, gente, aqui os últimos tópicos, então, do Estado Novo, eles vão retomar essa questão do trabalhismo e também em relação à economia, né, do Brasil nessa época. Então, a questão do trabalhismo tem muito a ver com o incentivo e a valorização que o Getúlio Vargas vai estar fazendo, vai estar promovendo da questão do trabalho.
desde a escravidão, o trabalho manual, ele era visto de uma forma muito degradante, né? Tipo, é coisa para os escravos fazerem, não para a população diferenciada. E a partir dessa época, esses valores eles começam a mudar. Então, ideias de disciplina, ideias de ordem, ideias de trabalho, né? Eles começam a ser valorizados. E, inclusive, a gente já viu, né, que existiam muitas poucas leis em relação aos trabalhadores ali no final do século XIX e no início do XX, que ainda é o que a gente está estudando. Então, algumas leis foram implementadas, né, diante daquele contexto de movimento operário, lá no início do Getúlio, né, Vargas, no governo provisório, e algumas vão seguir sendo implementadas aí por algum tempo. Então, a gente vai ter, por exemplo, ali, né, a gente vai ter a questão da carteira de trabalho, a questão das férias remuneradas, enfim, né? Então vai se ter aí o salário mínimo, eu estava procurando ali no livro, não estava me localizando, essas conquistas sendo incorporadas à legislação, isso também implica no Estado, né, controlando isso. Só que se por um lado a gente tem essas conquistas dos operários, conquistas trabalhistas, a gente também vai ter um controle por outro, né? Porque esse Getúlio aí também ele não era bobo, então questões assim sobre não vai se poder formar sindicatos, a questão sobre a organização de greves, então se dá com uma mão, vamos dizer assim, mas se tira de outra. Então tu tá concedendo ali, tu tá registrando algumas conquistas desses trabalhadores, mas ao mesmo tempo tu tá segurando eles para que eles não se manifestem. Tipo, é isso aí que vocês têm, se pedir mais vai dar ruim. Então não dava para se manifestar, não dava para se... enfim, né? Tu tinha que aceitar que era aquilo ali e deu, pronto, acabou. Certo? E sobre a questão do... daí fala da CLT, né? Que foi, então, a consolidação das leis do trabalho, que é onde, então, se escrevia, né? Tudo isso, com a questão das 8 horas diárias, pagamento das horas extras, que vai acontecer em 1943. Entendam uma coisa, gente, consolidação é quando vai concretizar. Então, essas medidas elas já estavam sendo implementadas desde o governo provisório, mas é nessa época, que nesse ano, que isso fica consolidado, tá? A palavra eu acho que é a mais adequada mesmo. E essas leis também, o que garantiu e fez com que o governo nacional desse mais atenção para trabalhadores operários, foi justamente que é o momento de industrialização do nosso país. Então, aquilo que eu falei, acho que eu falei na videochamada, vamos retomar agora, né? É com o Getúlio Vargas que o nosso país vai se industrializar. Antes a gente tinha alguns pontos de industrialização, mas não eram patrocinados ou comandados, organizados pelo Estado. Então, nessa época do Getúlio Vargas, ele vai começar a interferir nisso. Então, vai se incentivar a produção industrial, né? E esse Estado ele vai controlar a economia, ele vai controlar a agricultura, ele vai controlar as relações entre trabalhadores e patrões. Então, vejam que o Estado ele está muito presente nisso tudo, né? E com isso, gente, vão surgir aí várias indústrias que a gente chama de indústrias de base, que são aquelas que fornecem matéria-prima, né? Tipo minério e o aço, que é isso que permite que outras indústrias possam também produzir. Então, quando a gente vai começar a industrialização de país, tem que começar pela base, que é justamente a produção da matéria-prima. E é assim que vai começar aqui, tá? Então, é o momento de industrialização oficial do nosso país, nessa época aí do Estado Novo, mas durante a Era Vargas como um todo. Pessoal, era isso então, né? O vídeo aí ficou num tamanho razoável, em torno de 20 minutos. Eu acho que menos do que isso é complicado, vai nos atrasar muito. E mais do que isso também não é fácil de vocês assistirem, eu sei. A gente já viu metade da Era Vargas, acredito que mais um vídeo a gente vai terminar, assim, não sei se o capítulo, mas a gente vai ver mais uma boa parte, né, dele.
e continuem aí estudando, fazendo a parte de vocês, né? Uns se dedicando mais, outros se dedicando menos, e assim a gente vai conversando, tá? Continuem se cuidando, uma boa semana para vocês e até mais.